a contagem regressiva, gente. 3, 2, 1... Tá no ar para você o nosso Timecast no canal Robson Laureano. Coisa boa vocês estarem aqui com a gente, viu? Já se gostar do vídeo, do nosso bate-papo, dá aquele like bacana, se inscreva no canal, claro, ative o sininho, que aí pintando coisa nova aqui, toda semana pinta, você é avisado, beleza? E hoje, um convidado super especial para falar sobre saúde. Né? Saúde, como é que era a história lá? Saúde não tem pressa, o resto não interessa, lá. Uma coisa dessa daí que aquele Paulo Cintura falava, mas saúde é o mais importante. Olha quem tá com a gente, o médico nefrologista, uma fera da medicina, grande parceiro, doutor Luiz Gustavo Trindade. Tudo bem, doutor? Oi, Robson. Olá, tudo bem? Tranquilidade? Oi, Gabriel, tudo bom? Opa, prazer tê-lo aqui, viu? O prazer é todo meu. Tava devendo essa visita e hoje vamos falar sobre muita coisa, né? Muita coisa bacana. Vamos falar sobre não só sobre rim, né? Vamos falar sobre saúde como um todo. É claro, é claro. E eu trouxe um parceirão nosso aqui, que é um médico, um advogado, né? Ilustríssimo advogado, por sinal, especialista em direito do trabalho, que não tem nada a ver com a nefrologia, mas tem a ver pelo seguinte, é um cara que gosta de ter saúde, né? Um cara que está sempre atualizado com relação à saúde e veio para esse nosso papo aqui. Doutor Gabriel Januzzi, como vai? Beleza? Olá, Robson. Graças a Deus, tudo certo. Que honra, né? Receber esse convite seu. Jamais poderia recusar, sabendo, né, que é o meu querido amigo, doutor Luiz Gustavo. Então, é praticamente uma convocação. Estou muito feliz por estar aqui. E, além do interesse, né, genuíno no assunto, que é um tema relevantíssimo, como você mesmo colocou, dentro do próprio escritório, né, uma das nossas áreas de atuação mais relevante é a área da saúde, né? Então, isso é um desafio nosso do dia a dia. Então, quando eu recebi, né, esse convite e esse tema, eu fiz questão de estar aqui hoje. Show de bola. Agora aqui, então vamos fazer o seguinte, vamos começar pela área boa da história. Ontem, eu mesmo com o doutor Gabriel, nós tomamos aquela geladinha, aquela long neck e tudo. Afinal de contas, cerveja faz bem para os rins, porque é diurético, e a cerveja faz bem, e, por exemplo, o uísque e a cachaça faz mal, o álcool, no geral, prejudica a saúde, claro, né? Não tem jeito, né? A gente fica tentando paliativo aqui, mas não tem jeito, né, doutor? É interessante, Alves, que essa pergunta, a associação sempre vem, né? Todo mundo, rim, tem que beber água, né? E cerveja, enfim, mas cerveja bebidas... tem água também, não tem? Sim, então sim, pronto, tá liberado. É interessante quando a gente fala de álcool, né, o álcool, o etanol, né, ele inibe o hormônio no nosso organismo, chama ADH, hormônio antidiurético. Então, toda vez que você ingere álcool, né, a tendência nossa é desidratar mais. Então, tanto é que depois que a gente bebe muito, né, a nossa boca fica seca, a gente vai mais vezes ao banheiro. A gente vai ao banheiro mais vezes porque a gente ingere mais líquido e também porque tem essa inibição desse hormônio. Então, como se fosse o rim, ele perde a capacidade momentânea de segurar xixi. Então, a gente perde muito líquido, tá? E todo mundo achando que não, estou hidratando, né? Que estou hidratando, né? Então, a dica, né, muita gente usa, né? Não vou ser hipócrita de falar que, gente, vamos parar de beber álcool, tá? Até porque o álcool em doses moderadas, a gente não tem nenhum grande estudo que mostre que isso seja realmente prejudicial tanto para o rim como para a saúde. Lembrando que o álcool, o etanol, ele é vasodilatador, dilata nossas artérias e, de certa forma, tem um efeito cardioprotetor. Tanto é que tem aquela história do copo do vinho, né? Quem toma uma taça de vinho todo dia faz bem para o coração. Por quê? Né? O álcool, além de dilatar as artérias e proteger dessa forma o coração, o vinho tem uma substância chamada resveratrol, que é um antioxidante. Então, a associação da substância que dilata as artérias, mas o antioxidante, de certa forma, protege o coração. Então, de forma moderada, é interessante, não é que é interessante beber, mas é seguro beber. Aí já queria aproveitar o gancho e falar assim, peraí, mas o que é beber de forma moderada, né? 2 garrafinhas de vinho de boa, né? Existe uma quantificação, tá? A Organização Mundial de Saúde, ela define doses, né? O que é uma dose? Uma dose é em torno de 10 a 18 gramas de etanol ao dia. Isso depende muito do país. Por exemplo, o Japão eles consideram 18 gramas. Isso corresponde a uma latinha de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. Então, teoricamente, o homem ele pode beber até 2 doses dia e a mulher 1 dose dia, tá? Que isso é considerado uma dose moderada. Do ponto de vista de saúde, de sistema cardiovascular, de rim, a gente não tem grandes malefícios. É claro que nós não estamos falando da outra parte do álcool, né? Que é a dependência, da relação, né? da abstinência e por aí vai. E a gente também não tem grandes estudos falando isso, por quê? É até do ponto de vista ético. É difícil você fazer um estudo e falar assim, olha, 100 pessoas vão beber álcool, 100 pessoas não vão beber, vão esperar 2 anos para ver o resultado. Isso é até antiético fazer um estudo dessa forma. Então, o que a gente tem
é baseado em estudos que a gente chama observacionais. Você chega um pesquisador, pergunta para um grande número de pessoas, você bebe ou não bebe? E aí, baseado na resposta dessas pessoas, chegou-se à conclusão, opa, quem bebe álcool em dose moderada, baixas doses, né, tem um efeito protetor cardiovascular. Voltando à sua pergunta, e o rim? Tá? O álcool em grandes doses, ele é tóxico para a célula, não só a célula do coração, como para a célula do rim. Então não é interessante usar o álcool em grandes doses. Mas em doses baixas, não vejo problema nenhum. Tá? Igual o cara chegou no médico, né, doutor? Aí perguntou, o médico perguntou, vem cá, você bebe? Eu vou aceitar uma dosezinha, né? Então é aquela história. Ô, Robson, eu até tenho uma dúvida também sobre isso que eu queria. Aliás, não é dúvida minha, é dúvida do povo, né? Principalmente do pessoal mais fit, né? Luiz, existe uma bebida que seja menos destrutiva? Sempre tem aquele pessoal, não vou beber cerveja, não vou beber o modo gin, né? Vou beber um gin, o gin não engorda. Exatamente. Porque o gin, na realidade, é menos calórico, né? Queria saber se isso é verdade ou se é lenda, né? É interessante que existe uma relação que é o seguinte. Primeiro, assim, existe uma bebida que é mais tóxica que a outra? Na verdade, está falando em gramas de álcool. Então, se uma bebida tem uma concentração maior de etanol, obviamente ela é mais tóxica que a outra que não tem. Então é a quantidade de álcool. Quantidade de álcool. Então, se eu comparar uma cerveja com o uísque, com o gin, que o uísque e o gin tem a concentração de álcool maior, obviamente, né, essas bebidas elas são mais tóxicas para o organismo que uma cerveja, comparando, né, uma bebida e outra. A questão é que é difícil comparar em relação à dose, porque você chegar à mesma quantidade percentual de álcool do gin com a cerveja, tem que beber mais cerveja do que gin, tá? Mas uma coisa interessante, uma dúvida que é muito comum é o seguinte, nossa, eu tenho muita ressaca, tem uma coisa que melhora a ressaca? É interessante que as bebidas claras dão menos ressaca que as bebidas escuras. É mesmo? Pouca gente sabe disso. Por quê? A ressaca, ela está relacionada sim ao etanol, ao álcool, a quantidade de álcool, mas também as especiarias que tem em cada bebida. Então, né, de forma geral, você beber vinho tinto, ele dá um pouco mais de ressaca que o vinho branco, apesar que são duas bebidas similares e tem a quantidade de etanol igual. Então, assim, do ponto de vista, né, de ressaca, né, você beber bebidas claras, gin, vodka, vinho branco, em vez do vinho, né, o tinto, ele dá um pouco menos de ressaca do que realmente as bebidas mais escuras. Parei de beber Coca-Cola, é muito escura. Aliás, como faz mal para a saúde, né? Refrigerante é terrível, né, doutor? E por que isso, né? Porque a ressaca, né, o mal-estar, a náusea, o vômito, o inchaço, ele está relacionado não só com o álcool, mas é como se fosse uma resposta alérgica ao organismo a algumas substâncias. É igual quem tem alergia à lactose, não tolera glúten, né? Então isso não é legal. E aí tem, né, igual você falou, os refrigerantes, né? Aí já é outro problema, que é a questão do excesso dos carboidratos, chama carboidrato de alto índice glicêmico. E diz que é um dos piores alimentos que existe. Aliás, se é que pode ser chamado de alimento, nem pode ser chamado, né? Com né? certeza, não é alimento. Aproveitando, tirar uma outra dúvida que é muito frequente do pessoal. O pessoal chega no consultório, preciso beber água. Não gosto tanto de água, posso beber água de coco, refrigerante e tudo mais? A gente divide as bebidas, tem uma coisa que a gente ouve muito, vou beber um isotônico, né? Tem as marcas frequentes aí que a gente vê, né? O isotônico é que, teoricamente, ele tem a concentração igual ao nosso sangue. Então, o isotônico é uma bebida que ela hidrata, né? Ajuda a hidratar. O melhor seria a água. E existem as bebidas hipertônicas. Por exemplo, os energéticos, o suco de caixinha. É tanto quantidade de sal, de potássio, magnésio, isso que a gente chama de solutos, isso dentro daquele recipiente. Faz mal. Que não é que faz mal, mas aquilo, ele necessita puxar mais água. Então, muitas vezes você está bebendo um líquido, achando que está hidratando, mas pelo contrário. Ao contrário, né? Você está desidratando, porque aquilo lá ele demanda muita água. Então, toda vez que a gente for hidratar, a gente hidrata com soluções hipotônicas, basicamente a água, ou soluções isotônicas. Se for beber suco, prefiro o suco natural. Evitar o suco de caixinha justamente por isso. Aqui, a gente estava brincando aqui, o Gabriel Januzzi, inclusive, porque o doutor está muito forte, né? O doutor Luiz está forte e tal, e é um cara que está sempre na academia, se cuidando, né? Verdade. E isso é muito legal. Agora, exercício demais também pode fazer mal. Por exemplo, a sua especialidade, aos rins. Sim. Com certeza. É interessante que
né, eu falo que isso é uma mudança de mindset, né, de cabeça. Eu falo com meus pacientes o seguinte: as doenças crônicas, não adianta a gente dar remédio. A gente tem que tratar a causa e não a consequência. Se você dá um remédio para diabetes, está tratando o resultado do diabetes, mas tem que tratar a causa. O diabetes, por exemplo, é o resultado de um distúrbio da glicose. E que causa da glicose? Qual que é a fonte? Alimento. Então, eu preciso alimentar bem, tá? E na minha concepção, Robson, né, e Gabriel, existe um tripé da saúde, que é a saúde mental, atividade física e boa alimentação. Se você tem um equilíbrio dos três, isso é muito mais importante que a gente ir ao médico, né, de tempos em tempos, ou de repente, fazer exames de tempos em tempos. Mas o difícil é essa consciência desde cedo, né? Que seria o ideal, né? Sim. Pô, era para, de repente, se ensinar isso até na escola, né? Sim. Verdade. Pô, a criança crescer sabendo que tem que cuidar dessas três coisas super importantes. E eu falo tanto isso que eu falo, gente, peraí, né? Eu preciso fazer isso também. Acho que a primeira coisa da nossa saúde é primeiro a gente pegar, opa, peraí. Da mesma forma que você não mata seu trabalho, você não pode matar sua academia. Primeiro você tem que pensar na sua saúde, né? Até para você exercer suas outras atividades. Mesmo sendo desagradável para muitas pessoas, tem gente que odeia academia. Odeia. E atividade física não necessariamente é só academia. Vai fazer um pilates, vai fazer um beach tênis, que está na moda agora, vai fazer um tênis. Na pior das hipóteses, né? Ou melhor, né? Porque eu acho muito gostoso fazer uma caminhada também, Com né? certeza, né? E aí é interessante que, né? E atividade física em excesso faz mal? Sim. Né? Você tem que preparar seu organismo para fazer atividade física. Então a gente gradua a atividade física. Muita gente não sabe, mas atleta ele faz atividade física usando um relógio, que lá não é à toa, não só para marcar o tempo. Tá vendo mas... atleta aqui, ó, tá vendo? Ó, atleta é outra coisa, né? E a intensidade da atividade física a gente mede também pela nossa frequência cardíaca. Existe uma continha que a gente faz, 220, menos idade, que é a sua frequência cardíaca máxima. Então, muitas vezes que eu oriento meu paciente, olha, mas quanto que eu faço? Você sempre tem que estar aumentando sua intensidade. Olha a sua frequência. Você está falando de exercícios cardio, né? Exercício físico. Claro. Exercício físico. Então, não é musculação, né? Não musculação. É aeróbico. Porque existe o exercício aeróbico, que é basicamente corrida, caminhada, hidroginástica, e o anaeróbico é de força e resistência, que é musculação, puxar ferro, aquela coisa toda. Mas esse critério que você está falando, Luiz, é um critério que deve ser almejado? Você não pode fazer nem menos, nem mais do que aquilo? A Sociedade de Cardiologia, ela orienta a gente a fazer 150 minutos por semana, que isso aí dá em torno de 30 minutos de segunda a sexta. Independente do exercício? Independente do exercício, e você não precisa fracionar. Se quer fazer 150 minutos dia, você pode fazer. Teoricamente, você já matou sua quantidade para melhorar o risco cardiovascular. Ou fracionar durante a semana. Ou fracionar durante a semana. O segredo que eu acho é sempre a constância. Né? Você sempre ter uma constância. Por exemplo, a pessoa para um mês, isso aí prejudica? Com certeza. Com certeza. É porque você está treinando sua musculatura, seu metabolismo para aquilo. De repente você parou, você descondicionou. Então, o segredo maior é sempre ter uma constância. Mas eu não consigo. Opa, o bom não é o inimigo do ótimo. Tá? Vamos começar. A pessoa não faz nada. Opa, vamos começar com a caminhada. De repente, essa caminhada numa praça, em vez de 5 voltas, vira 10 voltas. E outra coisa, vai. O exercício, ele libera substâncias, né, de bem-estar, né? Sim. Inclusive, dizem que é uma das melhores coisas para combater a depressão. Com certeza. Até por questão, não só você ter liberação de endorfinas, hormônios, né, que ajudam a gente na atividade física, mas é igual você falou, você está no meio social, ao invés de você estar na sua casa, você está no ambiente social, você está conversando com outras pessoas, vendo outro ambiente, você esquece daquele seu trabalho. Então, o exercício físico é interessantíssimo, mas, igual você pontuou, tem que ser com cuidado. Existe uma lesão que é muito comum, chama rabdomiólise, né? Muitas vezes a gente... Rabo de quem? Rabdomiólise. Rabo de alguma é isso? Coisa. É uma lesão muscular. Muita gente ouve na televisão, um atleta, um jogador de futebol, fez o exame da CK para ver se ele vai aguentar o próximo jogo. A CK é uma enzima derivada do músculo, que muitas vezes, quando a atividade física é muito extenuante, tem lesão do músculo, essa enzima ganha corrente sanguínea, vai lá no rim, tope o rim. E é muito comum chegar no hospital, por exemplo, né, o atleta, entre aspas, de primeira viagem, que não se condicionou bem, ou então aquela pessoa que fez exercício muito extenuante, a maratona, chega, estou urinando escuro, fez xixi escuro, ou então parou de urinar de forma momentânea. E muitas vezes que ele tem rabdomiólise. Então, sim, né, fazer atividade física regular é importantíssimo, mas sob supervisão, seja do seu médico, seja do preparador físico, e é sempre interessante o apoio do nutricionista também. Agora, o doutor Gabriel gosta de bater uma bolinha, né? Inclusive, diz que é bom de bola, nunca vi ele jogando, não. É mentira. Na verdade, o Luiz, ele já foi campeão comigo, né? Então ele sabe, né? Que a gente fez uma boa dupla. Mas aqui, aí o atleta de final de semana, né? Por exemplo, doutor, advogado, trabalha muito, né? Chega final de semana, quer bater aquela bolinha, aquele futsal, aquele society, né?
É perigoso, né, doutor? Dependendo do tipo de atividade, sim, né? Até porque, vamos supor, nós estamos falando agora de futebol, agora o beach tênis, agora a moda é o beach tênis. Diz beach tênis em BH que não tem praia, diz né? Diz que o doutor Gabriel é um fã do beach tênis, jogador de beach tênis. Na verdade, eu ainda não experimentei essa modalidade, não, mas estou esperando o convite do Luiz. O único tênis que ele joga é, né, é o meu próprio, né? Quando eu chego em casa. E aquela história, você imagina que ali você tem um esforço, uma demanda física muito alta. Você acelera seu coração e tudo mais. Então, se você fazer um esporte de alta intensidade, que é, por exemplo, um esporte coletivo, né, é interessante antes uma avaliação médica. Tá? Avaliação médica simples, né? Ver o seu histórico familiar, né? Exame simples, a gente consegue já liberar a pessoa para fazer uma atividade física, né? E, obviamente, quando vai aumentando a demanda, exames cardiológicos mais específicos são interessantes para proteger a saúde dessas pessoas. Luiz, você estava falando sobre a importância, né, desse tripé. Eu queria entender um pouco mais da importância da alimentação, porque o Robson citou aqui um exemplo, né? Às vezes a pessoa para ali um intervalo, né, de fazer uma atividade física. A alimentação, ela pode ajudar ela a manter essa qualidade, porque, claro, vai ter uma perda, mas a pessoa teria que mudar a dieta dela, ou quando ela está treinando, ela pode se alimentar, né, com mais calorias, menos calorias, e qual que é o tamanho, né, da importância da alimentação, né, na manutenção da nossa saúde? Essa pergunta eu acho que eu tento falar ela, um assunto que eu adoro é nutrologia, falar de alimento, né? Falar e consumir também, né? Consumir também. Consumir é fundamental. Porque a gente tem, basicamente, 3 tipos de alimentos. O que a gente come é proteína, carboidrato é gordura, né? E metade da nossa alimentação é baseada em carboidratos. Tá? Os carboidratos são a nossa principal fonte de energia. Eles que geram, né? Ele quebrado normalmente em glicose, a glicose gera energia. São importantes serem consumidos. São fundamentais, não só importantes, são fundamentais. Então, se você vai fazer uma atividade física, é interessante que o seu estoque de carboidrato antes da atividade esteja lá em cima. Porque vai ser queimado na atividade. Você precisa queimar esse carboidrato para fazer atividade. Se você e não é o primeiro que é queimado. É o primeiro. Né? Se você não tem carboidrato, o seu fígado ele tem um estoque de carboidrato. Ele vai começar a lançar a mão na corrente sanguínea para usar essa energia. Vai prejudicar o fígado. Não prejudica o fígado, porque ele tem o estoque, o glicogênio, que a gente chama, que é lançar na corrente sanguínea, ele está ali justamente para isso. Ó, faltou glicose, eu tenho uma reserva aqui para te ajudar. Se acabou essa reserva, seu organismo começa a lançar a mão das gorduras. E essa gordura é uma fonte energética importante que a gente tem, e ela é quebrada em ácidos graxos e corpos cetônicos. Daí vem o nome das dietas. Eu faço dieta cetogênica, eu faço dieta low carb, baixo carboidrato, eu faço dieta hiperproteica. Então, a nossa base energética, ela vem dos carboidratos. Se você não tem carboidrato, você lança a mão da gordura. Então, todas as dietas são baseadas nisso. Então, eu acho muito interessante a alternância de vias. Por exemplo, eu faço jejum intermitente. O que é isso? Nada mais é do que você ficar 12, 18 horas de jejum com fome, você vai esgotar todo o seu estoque de glicose, começar a lançar a mão da gordura e vai quebrar a gordura. Então, teoricamente, você vai emagrecer. E é válido? Tá? É válido. Existe uma dieta que é melhor que a outra? Não. Depende do que você se propõe a fazer, o que você quer fazer. Eu quero emagrecer. De repente, uma estratégia mais interessante para você é essa. Eu quero fazer atividade física. Você precisa de uma carga energética maior antes da atividade. Depois você gasta muito seu músculo. Você precisa de uma carga proteica um pouco maior depois para regenerar seu músculo. E por aí vai. E aí também entra a suplementação. Whey protein é bom? Né? Uma coisa que chega muito no meu consultório. Doutor, né, pode usar whey protein e creatina? Dá mais para o rim, né? Então, é uma pergunta comuníssima. Whey protein é proteína, é albumina, tá? Então, não vejo problema nenhum. Porque todo mundo que vai na internet, joga lá no Google, quem tem doença do rim, por exemplo, não pode usar proteína, né? Isso é uma afirmação que já caiu por terra, tá? Existem alguns pacientes, né, alguns casos selecionados que realmente você deve evitar. Mas a grande maioria da população não tem problema nenhum usar proteína, muito pelo contrário. Eu nunca vi ninguém passar mal, ter doença renal porque comeu muita proteína, tá? E creatina é a mesma coisa, que a creatina é uma enzima muscular que é muito utilizada aí no meio fitness, né? E a creatinina, que é o exame que a gente dosa para avaliar a função do rim, ela vem da creatina. Então, muitas vezes a pessoa que usa creatina tem a creatinina aumentada. Aí
passa-se a impressão que ela tem insuficiência renal. Mas não, muitas vezes é só... Aí ela vira uma pessoa cretina, né? Essa foi mal, desculpa aí. Ô, Robson, posso colocar o doutor numa fria agora? Então, por favor. Já que nós estamos falando, né, de suplementação alimentar e os famosos anabolizantes, Luiz, por você, né, que é um especialista em rim, quais são os efeitos, né, que ele causa no rim? Ou se é lenda também, é mito? Queria que você falasse um pouquinho pra gente. Isso é interessante. A gente está numa onda agora de... Eu falo que na medicina, né, nós estamos numa onda da medicina voltada para o paciente que quer saúde, que eu acho muito legal, tá? Mas muitas vezes, né, a gente está pesando a mão um pouquinho. Dentre eles é os esteroides anabolizantes, né? A gente tem as indicações clássicas de prescrever eles, né? São indicações bem restritas. São pessoas que não produzem o hormônio. Aí sim você... Né? Suplemento hormônio. É o caso do Vitor Belfort, por exemplo, né? Que ficou apesar muito forte. Que muitos desses atletas, eles não produzem hormônio porque usaram o hormônio durante muito tempo, a glândula entende, opa, já está cheio de hormônio, vou parar de produzir. Entendi. Né? Mas a questão é, e do ponto de vista recreacional, eu quero usar porque eu quero ficar forte, eu quero usar porque eu quero render mais no meu esporte. A gente não tem evidência científica que a gente possa utilizar isso. E o que eu vejo hoje em dia muito, com grande frequência, a sua testosterona está X, até 2x ela é segura. Não temos nada descrito isso na nossa literatura. É o que acontece, a pessoa vai ao médico, ele prescreve um monte de exames, passa a falsa sensação que ela está protegida, mas o preço a se pagar a gente não sabe. Muitas vezes a gente sabe, né, mas não sabe exatamente a médio e longo prazo isso aí. Do ponto de vista do rim, né, muitas vezes, o problema da testosterona também é que quem usa testosterona vem um combo, né? Testosterona, vitamina, whey protein, creatina, glutamina. Mas tem a testosterona separada também, né? Tem também. Eu falo assim, que dificilmente a pessoa vai usar uma substância, um isolado, combo de né? substâncias. Certo. E querendo ou não, isso aí é uma sobrecarga para o rim. Né? Esse mecanismo chama hiperfiltração, o rim começa a trabalhar mais. Muitas vezes ele começa a reclamar. Né? E o primeiro sinal que o rim dá são sinais que a gente não tem dor. Muita gente acha, poxa, no meu rim, o que eu vou sentir quando tiver uma insuficiência renal? Normalmente nada. Você vai começar a ter no seu exame de urina um pouco de perda de proteína, alguma coisa nesse sentido, que você só vê através de exames. Tá? Então é fundamental, aproveitando o gancho aqui, é o seguinte: para avaliação dos rins, uma vez por ano, pelo menos, fazer o exame da creatinina e fazer um exame simples de urina. Vou marcar o meu, viu? Aqui, quero dar um recadão. Esse óculos aqui, super, eu acho lindo, viu? Chique demais. Sabe de onde que é? Das Óticas Carijóis, viu? Alô, Claudinha, seu Antônio, atendimento nota 10, 12 lojas no centro de Belo Horizonte, tem cada óculos, um mais lindo que outro, cada armação maravilhosa, lentes anti-reflexo, óculos de sol, tudo coisa chique, atendimento nota 10, precisão, afinal de contas, quantos anos, né? As Óticas Carijóis estão aí na liderança do mercado de óculos, então eu indico sempre Óticas Carijóis, o óculos da minha filha também, dos meus filhos também foram adquiridos na Ótica Carijóis, eu indico de montão. E quero dar um recado também, é o seguinte, se está gostando do nosso papo, você faz o seguinte, se inscreve aqui no canal Robson Laureano, tem sempre um Timecast toda semana diferente, hoje esse Timecast, esse papo super gostoso, semana que vem tem outro papo e assim por diante, então dá aquela moral pra gente, ativa o sininho também, tá legal? Dá aquele like, aquele joinha e vamos seguindo. Agora, doutor, falando sobre rins, e o transplante renal? Quando é que se faz necessário esse transplante e quem é que pode ser o doador? Tá. O transplante renal é uma opção de tratamento, assim como a hemodiálise. Quem precisa do transplante? É quem tem doença renal avançada. A gente classifica a doença em estágio 1 a estágio 5. Quando ela chega no estágio 5, que a gente mede através de exames, somente a creatinina, essa pessoa precisa da terapia renal substitutiva. A gente tem 3 métodos. Um é a hemodiálise, aquela tradicional, o paciente, né, faz uma fístula, aquela ligação da veia e da artéria, coloca uma agulha, filtra o sangue, esse sangue é filtrado na máquina durante 4 horas e devolve a máquina. Várias vezes na semana? São 3 vezes por semana. O tratamento tradicional são 3 vezes por semana, 4 horas na máquina, tá? É pesado, né? É um tratamento pesado, que você imagina que a pessoa tem que chegar na clínica e sair da clínica e muitas vezes você tira peso. A pessoa chega com 80 quilos, você coloca ela para sair com 77. É como se fosse, muitas vezes, ela correu uma maratona ali naquele tratamento. Mas por quê? Naquele momento lá, nas 4 horas que ela fica lá, ela perde esse peso todo? É porque grande parte dos pacientes, eles param de urinar. Então, você imagina tudo que você come, você vai retendo aquele líquido. Então, a máquina tem a capacidade de você colocar ela para o paciente perder esse excesso de líquido. Só que é uma perda abrupta, né? Ela não perde. Depois volta de novo. Sim. Né? De repente, ela chega com um peso X, 4 horas depois, ela está 3, 4 quilos mais magra. Ela se sente mal durante a hemodiálise? Não necessariamente.
tá? Depende de cada pessoa. Tá? A grande maioria não. É uma sessão tranquila, é um tratamento tranquilo, não sente absolutamente nada. Algumas pessoas, sim. Essa mudança não só de peso, mas de pressão, a pessoa realmente passa um pouco mal, tem um pouquinho de náusea, vômito, mal-estar, cansaço. Então, cada um é de um jeito. E tem uma segunda terapia também, que particularmente eu gosto, me chama diálise peritoneal. É um tratamento antigo que basicamente você coloca um tubinho na barriga da pessoa, você injeta líquido lá dentro, esse líquido fica boiando, como se fosse ele puxa aquelas toxinas. Né? Mas isso aí, no caso, é feita uma perfuração? Isso, é uma cirurgia. Que vai até onde? Fica aqui embaixo da pele. O cirurgião coloca um tubinho embaixo da pele. Não chega a entrar em algum órgão, não? Não chega a entrar lá dentro. Ele fura a pele, né? Fica como se fosse embaixo da gordura nossa. E aí, né, toda noite, injeta um líquido, esse líquido fica boiando quando a pessoa está dormindo. Depois você drena esse líquido, puxa as toxinas e muitas vezes nesse líquido você coloca. A própria pessoa faz isso? Faz isso. A máquina faz, é uma máquina que faz. Você programa a máquina, é super simples. E ela não tem que mexer com sangue, não tem que ir na então é menos pior do que a diálise, né? É menos invasivo. Menos invasivo, é menos né? invasivo. E sem contar que a pessoa pode fazer em casa, não precisa se deslocar até lá, né? É pena que é um método pouco, apesar que é antigo, ele é pouco conhecido, porque nem todo lugar tem no Brasil. Né? Até a própria nossa formação como médicos nefrologistas, como a gente vê pouco, né? Muita gente não indica, mas é um método muito seguro, muito eficaz, né? Que vale a pena também quem tenha, não é que vale a pena, quem precisar fazer, né? É uma opção. E por fim, tem o transplante. O transplante é melhor que os dois, do ponto de vista de resultados. Porém, não é qualquer pessoa que pode fazer o transplante, tem algumas contraindicações. Por exemplo? Né? Por exemplo, se a pessoa tem um câncer, né? Ela não pode transplantar enquanto tem um câncer. Não, mas no caso, os dois, o doador e quem vai receber a doação? Quem receber. Ou então a pessoa muito frágil, um idoso muito frágil. Lembrando que depois que a pessoa transplantar, não é a cirurgia do transplante, é uma cirurgia tranquila, inclusive. Normalmente é 2 horas de cirurgia. Só que depois ele recebe remédios, chamam os imunossupressores, para baixar a imunidade dele. Então ele fica mais frágil ainda. Tá? Luiz, pegando o gancho desse assunto, eu queria saber da importância da relação com o paciente. Essa clareza, né, de informar qual que é a demanda que ele tem, né, do ponto de vista da saúde, e qual que é a importância do próprio termo de consentimento para resguardar a própria responsabilidade do médico, né, do paciente estar consciente de que ele vai se submeter àquele tipo de tratamento e quais são os riscos. Percebeu, né? Mas essa é importantíssima. Não só né? advogado, mas quem trabalha com isso, né? O doutor Gabriel, algumas vezes a gente já bateu um papo sobre isso. Ele mexe com essa área de saúde muito bem, né? Já tem alguns casos. E eu acho que assim, de repente ele pode até querer ver sua opinião, Gabriel, depois sobre isso, da relação médico-paciente, né? A impressão que eu tenho é que a maioria dos processos médicos, eles estão relacionados à falta de comunicação. Exatamente. Médico-paciente, médico-família. A culpa, no caso, é do médico? Eu acho que da comunicação. Então, por exemplo, a pessoa vai transplantar. O transplante, ele pode dar certo, ele pode dar errado. Mas a pessoa, de repente, na cabeça dela, ela acha que lá vai dar certo. E quando o médico fala que, por exemplo, a outra pessoa pode doar, de certa forma, ele está colocando um carimbo embaixo de certeza que isso não existe. Né? Então, tudo que é combinado não sai caro. Então, se a pessoa ela conversa, né, expõe, né, as características do método, quais são as consequências, né, o que pode acontecer, né, isso fica muito claro. Isso é muito também pelo nosso sistema de saúde, como ele funciona hoje em dia. Hoje em dia, nós somos muito dependentes dos convênios. Os convênios, né, eles exigem que a gente... Não que exigem, né? Não o médico, para ter uma lucratividade um pouquinho melhor, ele coloca muito paciente para atender, tem pouco tempo de consulta, esse pouco tempo de consulta tem pouco tempo de conversa, e isso gera, né, aquela consulta rápida que a pessoa sai cheia de dúvida, aí vai fazer um procedimento, seja um transplante, seja alguma cirurgia. Agora, olha só, como é importante o paciente ser bem acolhido, né? Porque é fundamental a recepção que o médico dá ao paciente, né? Na hora que entra no consultório, você já recebe o paciente com um sorriso, né? Acolhendo ele, já deixa ele à vontade. E outra coisa, por exemplo, eu sou um paciente meio que impaciente. Por quê? Porque eu pergunto tudo, eu sou chato. Pô, é a minha saúde, né? Sim. Eu tô lá no consultório, eu quero saber, doutor, mas por quê? Mas receitou tal remédio, mas por que isso? Ou seja, eu sou aquela mala, mas, pô,
afinal de contas, né? Mas a minha como saúde. o próprio Luiz estava falando, né? Muitas vezes as demandas que surgem, né, de médico e paciente é exatamente por conta disso. Você busca um médico, você busca um resultado. Exato. E existem, né, alguns procedimentos que são procedimentos que o médico tem aquilo que a gente chama de obrigação meio, né? Que é de almejar, buscar o melhor resultado. E tem outros que são obrigações de resultado. Geralmente as cirurgias estéticas, né? Que são de obrigação de resultado. Isso gera uma diferença, né, na forma como o médico vai ser responsabilizado. Por isso a importância de ter uma relação com o paciente, né, bem informada, bem documentada, né, no prontuário médico, para que não haja depois, né, nenhum tipo de responsabilidade. E história, vocês se colocam no lugar do paciente, né? Tem uma frase, me fugiu agora a frase, né? Tem chama Carl Jung, é um autor que eu gosto muito dela, a gente tem até na nossa equipe lá, que é mais ou menos assim: saiba todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Pô, que bacana. Então, assim, é muito legal essa frase, né? Porque é justamente isso, né? Você sabe tudo na sua cabeça, você sabe a técnica, você estuda e tudo mais, mas aquela pessoa, igual você falou, né? Ela está fragilizada, né? A doença dela, você vê 10 vezes no dia, mas ela uma vez na vida e ponto, acabou. Então, você precisa compartilhar o tratamento com o paciente, precisa ouvir, né? Então, eu faço muita questão, né, de tentar, no meu consultório, abrir bem minha agenda, no sentido de ter um tempo grande para o paciente. Eu quero sentar, eu quero entender, assim, quem que é a pessoa, o que ela faz da vida, né? Quais são as angústias dela, que muitas vezes daí que sai o diagnóstico, tem uma doença difícil, ela vai te contar o diagnóstico. Mas pelo SUS é difícil, né? Não dá tempo, é uma correria tremenda, né? É difícil, mas não é desculpa. Não é desculpa, né? Não é desculpa, né? Assim, é difícil, né? O volume é grande, nós temos que melhorar, tá? Mas existem outras formas que a gente pode fazer uma boa medicina. O transplante renal pode ser feito pelo SUS? 100% SUS no Brasil. Mesmo? Você não tem como fazer o transplante no Brasil sem ser no SUS. Ah, é? O SUS, a gente fala muito mal do SUS, mas o SUS... um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo. Sim. Porque a própria regulação, né, do transplante, para não privilegiar A e B, é feita, né, para não ter de forma tráfico de pública, órgãos né? e tudo mais. Então, necessariamente, a pessoa pode ser o cara mais rico do Brasil, ele necessariamente vai ter que fazer pelo SUS. Então é muito bem regulamentado, né? A pergunta, mas existe tráfico de órgãos? Eu nunca presenciei. Tá? Agora, por exemplo, para ser compatível, né, para o transplante dos rins, tem que ser parente? Não. Mas é mais provável que um parente, né, mais próximo seja compatível? Sim. A gente precisa basicamente de duas coisas. Primeiro que, né, o primeiro passo para a pessoa transplantar, doar, ela tem que querer doar. É uma coisa, parece que óbvia, mas não é tão óbvio assim. Não vai obrigar ninguém a doar. Sim. Né? Muitas vezes a pessoa se sente, é meu irmão. Né? Isso não, né, uma coisa que eu faço questão de perguntar à pessoa, né, é isso, é entender essa relação. Muitas vezes a pessoa, você chega no canto com ela, né, tira o receptor, a pessoa que está doente, eu falo, doutor, eu estou doando, mas é meu irmão, mas eu morro de medo de doar. Né? Então, isso não é um bom candidato. A pessoa, ela tem que ter livre, espontânea vontade, estar segura de doar. Né? A partir do momento que ela quer doar, o segundo passo é olhar o grupo sanguíneo. Tá? Se ela tem um grupo sanguíneo compatível, né? Por exemplo, o AB é o receptor universal, o O é o doador universal, né? Se ela tiver compatível, ela pode doar. E por fim, você faz alguns exames e tem um exame chamado prova cruzada, que é de compatibilidade. Tá? Então, assim, quanto mais próximo o parentesco, maior a chance da doação dar certo. Então, o ideal é que você ache um irmão, né? A gente faz uns exames lá para ver o HLA, que é o código genético, vamos dizer assim, e quanto mais compatível, melhor é a possibilidade do transplante dar certo. Ô Luiz, queria te perguntar uma coisa também que eu sei que é um tema polêmico, mas você vivenciou, esteve aí na linha de frente, né? Talvez a gente tenha presenciado, né, um dos piores momentos da história da humanidade, né, que foi essa pandemia tão triste, e você, né, como um especialista, né, se arriscou. Liguei para ele, né? Lembra disso? Exatamente. Tive Covid, peguei o telefone, liguei e falei assim, olha, fica tranquilo e tal, só tive que estar com dor de cabeça, toma... Eu também quero, inclusive, agradecer que publicamente, quando, né, meu pai teve, o Luiz acolheu muito bem, né, nos orientou, e isso nos deixa em paz, né, Robson, que é importante, né, nesse momento. Depois que ele conversou comigo, pô, fiquei mais tranquilo, eu estava apavorado quando eu tive o diagnóstico. Né? Exatamente. O que eu queria saber, Luiz, é o que você acha, né, da probabilidade, né, disso se repetir. Existe, né? Porque a gente, acabou a pandemia. Será que acabou mesmo? Você tem vivenciado casos, né, no seu escritório, né? No seu escritório, não, perdão, na sua clínica ou no hospital? Ou você acha que nós estamos livres aí dessa?
Bom, acho que assim, outro dia eu estava conversando com alguns colegas mesmo do hospital. A gente teve, né, a gente está no nosso hospital lá, de todo ano a gente forma residentes, e a gente estava conversando outro dia isso, né? Foi uma geração que viveu um momento histórico, negativo, mas histórico, né? Que foi uma traumático pandemia, demais. né, a nível mundial. Né? Chegando a situação que a gente, graças a Deus, eu trabalho no hospital que me dá muito recurso, inclusive para expandir leito, né? Então a gente não teve tanto problema disso, mas nós trabalhamos com a corda no pescoço, assim. E realmente a gente viu uma situação que, né, vi famílias, quem não tem uma pessoa quem não perdeu um familiar ou um conhecido, e eu presenciei você perder famílias inteiras, pai, mãe, irmão, enfim. Tá? Então foi uma situação bem difícil que hoje em dia está, de certa forma, controlado. Está longe de acabar. Hoje em dia a gente não vê tanta internação por Covid, mas a gente continua vendo muito paciente ir ao pronto atendimento com diagnóstico Covid. Você diz, não, isso é uma gripe, mas tomou vacina, né? Tomou vacina. Tá? A vacina com certeza salvou muita gente, continua salvando, vai salvar muita gente. Então, assim, você acha que o Covid ele vai voltar da forma que voltou? Não sei, acredito que não. Mas o Covid acho que abriu nossos olhos, olha, da mesma forma que veio o Covid, que é um vírus, pode vir outro vírus fazer a mesma coisa. Então, é uma coisa que a gente aprendeu também com o Covid, muita coisa. O japonês vai no Japão usando máscara na rua, né? Hoje em dia até... Não, eles usavam antes da Covid, né? Sempre usaram, né? Hoje em dia, se a pessoa está tossindo na rua, gripada e não usa máscara, gente, não é possível que as pessoas não estão usando máscara. Não, e aqui, né? eu virei um viciado em álcool, mas sim, não nesse álcool que vocês estão pensando, em álcool gel. Né? O tempo todo ainda com... Agora, doutor, e meu Deus do céu, cadê a palavra? Me dá a palavra aqui. Posso fazer uma então, enquanto você pensa nisso daí? Cadê a palavra? Deixa eu ver se caiu. A minha pergunta era o que você até estava falando a respeito da vacina. Muita gente tem essa dúvida. Vacinei, estou imunizado, nunca mais eu preciso tomar, ou vão ser vacinas recorrentes, né? Daqui a 2 anos nós temos que passar por outro processo de vacinação. Como que vai ser isso, Luiz? A 5 já está aí, né? Sim, temos que vacinar pelo seguinte, toda vez que você vacina, você estimula o seu organismo a criar um anticorpo, uma memória, né? Aí quando você vacina, a sua memória está lá em cima, com o passar do tempo, essa memória ela vai reduzindo. Só que o problema do vírus é que ele vai mutando, ele vai mudando, né, a característica dele. Então, a vacina está acostumada com aquele vírus antigo. Então, quando você dá uma nova vacina, você está lembrando o seu sistema imunológico que aquele vírus está ali e lembrando ele também, olha, agora teve uma mudança. Então, por isso que é interessante você sempre manter seu esquema vacinal em dia. Então, a vacina é a forma que você tem quando o vírus ou o agente entra no seu organismo, ele vai lá e ataca esse agente. O organismo não precisa sofrer de antemão para matar aquele vírus. E provavelmente vai ser igual a gripe, né? A vacina da gripe, certeza, que é todo ano, né? Provavelmente. Certeza. Mas aqui, e as consequências? Tem muita gente ainda sofrendo com os efeitos da Covid? Sim, é a famosa Covid longa, né? Que o pessoal chama, que aí é a sequela da Covid. Que sequela, é a palavra. Sequela. Ela tinha fugido aqui e tal, pronto, pegamos ela. A sequela. A Covid ainda é uma doença desconhecida, por incrível que pareça, por mais que já passou um período longo, né? A gente não tem ainda algum tratamento tão eficaz, a gente não tem um remédio que você dá, acabou a Covid, tá? E a gente ainda não entende bem como é que a Covid interage no nosso organismo. Existem algumas teorias, né, que nós estamos estudando, fala comunidade médica, para tentar resolver isso aí. Mas, por exemplo, é muito comum a pessoa, doutor, depois que tive Covid, minha visão não ficou tão legal, não ouço tão bem, ou então meu paladar não voltou 100%, ou então fiquei um pouquinho tonto. A memória também, o que tem de gente reclamando da memória. Sim. Eu conheço um, Robson Laureano. Eu também. Inclusive, eu perdi a palavra sequela ainda há pouco aqui. Efeitos, a Covid levou. Sequelas da Covid. A Covid levou. Mas tem muito, tá? E a orientação atual, obviamente, é procurar um especialista, né? E como tudo na vida, por exemplo, memória, né? Tem um remédio para memória? Não. Mas é igual a gente faz lá na infância, é treino. Né? Como é que você faz para melhorar a sua memória? Treina a memória. E por aí vai. Vou fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo agora, me vendo, amigão. Disfunção erétil pode ser sequela da Covid ou está precisando tomar um azulzinho mesmo porque a idade já chegou? Com certeza é uma das sequelas da Covid. Tá vendo, Gabriel? Disfunção erétil. A disfunção erétil é uma das sequelas da Covid. E não só por lesão direta, vamos dizer assim, de um sistema, né, reprodutor, mas muitas vezes é aquela história. O Covid ele chegou,
né, a pessoa teve emagrecimento, mal-estar, fadiga, preocupação, que a disfunção erétil, né, é interessante que a grande maioria dos problemas de quem tem disfunção erétil não está relacionada ao sistema orgânico, não é um problema orgânico, é muito mais cabeça, psicológico. Né? Então, preocupação, cansaço e por aí vai. Tá? Mas sim, né, relato é bem evidente na literatura que quem teve Covid, né, aumenta a incidência de disfunção erétil. Não necessariamente se você teve Covid vai ter disfunção erétil, mas tem uma relação positiva sim. E na mulher, alguma coisa ligada diretamente à mulher? Sim, redução da libido. Ah, é? Diminuição da libido? Redução da libido, pelos mesmos motivos. Infertilidade? Também pode acontecer. Né? A infertilidade está mais relacionada, aí sim, à questão da lesão das células reprodutoras. Tá? Mas sim, existe uma associação de quem teve Covid ter uma taxa de reprodutividade menor. Tá? Agora, vamos voltar aos rins. Doutor, por exemplo, você falou que a pessoa pode estar com problema nos rins e não sentir dor nos rins. Eu já tive, acho que muitas pessoas, né, têm e não necessariamente vai continuar tendo uma dor nos rins, de repente uma crise renal, a chamada cólica renal. Se chegar a esse ponto da pessoa ter essa cólica renal, qual é o problema dela? A cólica renal é uma das piores dores que a gente tem, classificado como uma das 5 piores dores. Terrível, né? É terrível. Classicamente, a cólica renal é uma dor de muito forte intensidade, começa na região posterior, que é de um lado só, que pode migrar e ir até a raiz da coxa. Então, dificilmente... Sempre do mesmo lado que ela começa? Ou... É raro ter dos dois lados. Para você ter cólica dos dois lados, tem que ter obstrução da via urinária dos dois lados ao mesmo tempo. Então, isso é uma fatalidade, né? Então, assim, a grande maioria das pessoas que chegam no consultório nefrologista, eu tô com a dor nas costas, acho que é rim. 90% não é rim. Está mais relacionada a distúrbio osteoarticular, coluna, musculatura e por aí vai. Raramente o rim dói. O rim dói quando ele está muito dilatado, quando ele está inflamado, quando você tem uma obstrução dos vasos sanguíneos aguda do rim, ou quando você tem um cálculo, uma pedra, que está descendo a via urinária. Uma coisa importante, cálculo parado não dói. Eu tenho cálculo do rim, acho que ele que está doendo. Não, o cálculo paradinho ali no meio do rim, quietinho, ele não dói. Só se ele estiver na via urinária... Ele não dói, mas ele pode prejudicar de alguma forma? Se você tiver muito cálculo, sim, tá? Se eu tiver muito cálculo, sim. Depende do tipo de cálculo. Outra coisa interessante, a gente tem mais de um tipo de cálculo. A gente tem pelo menos 5 ou 6 tipos de cálculo. A gente, por exemplo, um cálculo que é coraliforme, que a gente chama, que é um ninho de bactéria. Ele vai crescendo, 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 deformando aquele rim, tá? Não é um cálculo tão comum, tá? Mas o cálculo mais comum é o de oxalato de cálcio. Ele é como se fosse uma rocha mesmo. Então, você não consegue dissolver. Quem tem cálculo de ácido úrico, você consegue tratar, você consegue dissolver o cálculo. Mas 80% das vezes é o cálculo de oxalato de cálcio que, né, se o cálculo for muito grande, você tem que ir lá e tirar do rim. E o sal prejudica? O sal prejudica. Por exemplo, o excesso de sal, ele vai formando um cálculo, é isso? Não, interessante, porque o Sempre achei que fosse. Não, é interessante pelo seguinte, a maioria deles são de oxalato de cálcio, então é cálcio com oxalato. Esse cálcio vem da onde? O cálcio vem do osso. Aí que é a importância de você tratar o seu cálculo. Muitas vezes, quando eu tenho uma dor pequenininha. Você imagina que, né, quem forma muito cálculo, normalmente elimina muito cálcio na urina. E esse cálcio está vindo de onde? Normalmente do osso, que é a nossa principal fonte de cálcio. Então, se você elimina muito cálcio na urina... você perdendo cálcio. Perdendo cálcio no osso. Então, é um fator de risco grande para ter osteoporose, por exemplo. Tá? E o sódio, que é o sal... ele no rim é como se fosse, ele compete com cálcio. Se você come muito sal, o seu rim ele prefere absorver o sódio e não cálcio. Então fica muito cálcio para formar pedra. Então a redução do sal na sua dieta, ela favorece você a formar menos cálculo. Então é muito interessante isso. Ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta também mais estrutural. Você é um médico, né, que trabalha num hospital de grande porte, né, de uma estrutura realmente diferenciada. Hospital Mater Dei, Rede Mater Dei. E salvo engano, talvez você me corrija aqui, mas eu sei que você também é preceptor, recebe, né, novos profissionais e capacita. Mas para o povão mesmo, para aquele que está ali no bairro, que precisa de uma assistência, né, o que chega sempre, né, Robson? O Robson que tem essa experiência, né, de ter o acesso, né, das pessoas, né, com ele, sempre fala, mas tá faltando médico, não tem médico, todo lugar que eu vou não tem médico. O que você acha que é o problema, né, de, poxa, nós hoje temos tantas escolas de medicina, temos tantos médicos se formando, mas o problema sempre chega, né? Vão trazer os cubanos de novo? Tá precisando? Acredito que, dependendo, vai trazer sim. Qual que é a minha opinião, né? Eu acho que, do ponto de vista de número de médicos,
sim, era uma sociedade mais fechada, a medicina, né? A gente tinha poucas faculdades. Quando eu formei em Belo Horizonte, tinha basicamente 2 faculdades, que é a Ciências Médicas e a Universidade Federal. Hoje em dia, não sei quantas, mas pelo menos 8 a 10 na região metropolitana. Boas faculdades. Tá? Boas faculdades. E tem faculdades ruins também espalhadas por aí. Então, o número de médicos que estão formando, hoje em dia, já é suficiente para atender a demanda da população nacional. Qual que é o grande problema? Com qualquer profissional, você quer trabalhar numa região estruturada. Uhum. Né? Você quer atender, você quer ter recurso. Então, muitas vezes, o que acontece? O médico ele recebe uma proposta do interior. Vem trabalhar em tal cidade aqui. Aí recebe uma proposta até boa financeiramente. Mas o salário já é o seguinte, a prefeitura vai pagar 1/10, o fazendeiro outro 10, o cara da padaria outro 10. Já começa errado, né? Até a forma de pagamento. E você chega lá, né? A medicina ela é muito ampla, igual o direito, igual o próprio jornalismo e tudo mais. Então, assim, você não domina toda a técnica, nem tudo isso. Muitas vezes você está num local que muitas vezes você sabe o que tem que fazer, mas não tem recurso para fazer. Isso é muito angustiante. Imagino. Né? Você tem um paciente, né, uma criança que tem precisado de antibiótico, não tem antibiótico, não tem recurso. Então, isso vai minando o médico. Então, chega um ponto, não aguento mais. Eu vou para uma região que tem mais recurso. Aí vai centralizando a medicina. Então, acaba que acontece hoje em dia. É muito médico, né, que tem, só que eles estão centralizados nos grandes centros. Então, o que nós temos que fazer para resolver o problema da saúde do Brasil é, de certa forma, a gente começar a expandir a estrutura da área de saúde para o interior. Que médico tem? E, com certeza, esse médico, se tiver uma estrutura legal, né, ele vai querer, sim, atrás dessa estrutura. Agora, doutor, para te acompanhar nas redes sociais... LuizGustavo.Trindade, lá no Instagram. Quem tiver alguma dúvida, vai ser um prazer, né? Eu gosto muito de falar não só de nefrologia, de clínica, de medicina. E também posta uns vídeos lá bombando, né? Tem que dar o exemplo, né, Robson? Tem que dar o exemplo. Né? Bacana. Doutor Gabriel Januzzi também nas redes sociais, né, doutor? E o meu no Instagram também é Gabriel Januzzi. Beleza. E eu também no Instagram, @RobsonLaureano. E aqui no YouTube, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem um vídeo bacana e vai ser sempre um prazer ter você acompanhando a gente. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, ativa o sininho para você sempre saber quando pinta novidade. Está sempre pintando novidade. Doutor Luiz Gustavo Trindade, prazer tê-lo aqui, viu? Robson, o prazer é todo meu, né? Sou seu fã desde sempre, né? Quem não é fã do Robson, né? O cordão dos puxa-sacos. É lá no passado. Então, um prazerão estar aqui com você. Prazer todo meu. Muito obrigado. Meu. Em outras oportunidades, voltando. E o doutor Gabriel Januzzi está devendo também um papo pra gente, né? Sim. Vamos falar sobre direito, sobre outras coisas mais. Certamente. O dia que você me convidar, estarei aqui. É sempre uma grande honra, né? Quando você me convida. E é impossível dizer não. Valeu, gente. Brigadão.